Está no ar mais um episódio do Pode Assim Mulher. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, liderança, resiliência. Esse é um lugar para você se inspirar e se espelhar. E hoje esse programa tá demais, gente. Nós temos aqui conosco duas mulheres de peso. Fátima Ivata, ela que é empresária, foi escolhida, eleita empresária do ano 2024. Seja bem-vinda, Fátima. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E junto com a gente e com a Fátima também, a Leisa Oliveira, que foi escolhida empresária do ano e será homenageada, premiada em 2025. Leisa, surpresa? Muito, mas ao mesmo tempo é uma honra e gostoso, né? É muito gostoso. A notícia eu recebi assim, que surpresa, mas ao mesmo tempo falo, caramba, que tudo, né? Que legal, tá recebendo um prêmio tão importante. Reconhecimento. Reconhecimento. Tem coisa melhor, né? Muito bom, sejam muito bem-vindas. E aqui comigo, minha parceira, a gente está aqui para querer saber e aprender muito com vocês e compartilhar com quem está nos acompanhando. A nossa querida Leia Fantin. Muito bom estar com você de novo aqui, Leia. Obrigada. E bem-vindas, porque eu tô tão curiosa para saber como que é, sabe, toda essa informação de receber os convites, e a gente participou junto com a Fátima, agora, né, vamos aí nos preparativos com a Leisa. Queremos saber tudo, né? É a pergunta, né, que muita gente acaba se fazendo. O que vocês acreditam que foi crucial para que esse prêmio viesse? Bom, eu acredito que, primeiro que eu recebi o prêmio com muita surpresa, né, também, não esperava, porque eu acredito que a gente faz o que é necessário, né, ou o que é nossa obrigação, ou o que você tem por responsabilidade de fazer. Então, quando um prêmio chega, assim, um reconhecimento, mas ele não é esperado, né, você não espera um reconhecimento. Você faz, enfim, do que é do teu coração e do que é da tua função fazer. Eu acho que um grande diferencial é saber que todos nós temos dificuldades e nós devemos procurar superá-las. Entender, né, qual é a dificuldade, entender quais são os passos que você deve trilhar para sair dessa situação, enfim, o que você tem que aprender, quais são os aprendizados, né? E eu acho que também muita resiliência. A hora que vem as dificuldades, você tem que ter resiliência, encarar de frente e seguir. Porque se tem uma coisa que é certa, é que as dificuldades, em algum momento, elas vão aparecer. Exatamente. Leisa, o que você acredita que tenha, assim, feito tanta gente? Porque as empresárias do ano, é importante a gente falar sobre isso. As empresárias do ano, elas são escolhidas, elas são eleitas pelo Conselho da Mulher Empresária de Maringá. O que São é que você... 26 entidades que escolhem. Isso Olha me deixou só. muito surpresa, assim. Até mesmo o reconhecimento, né? Porque eu vou falar por mim, eu sempre busco premiação para minhas empresas. Então, assim, sempre a empresa em primeiro lugar, a gente está ali. E eu realmente, para mim, né? Porque a gente é empresa também, junto com a equipe e tudo. Mas, ao mesmo tempo, você ser lembrada, é o seu nome que está ali, é você a empresária. E isso, assim, foi muito, muito, muito gostoso mesmo, sabe? Quando eu fiquei sabendo, eu telefonei para tanta gente que vocês não imaginam. Ai, que massa! Pessoas que eu falei, vocês não acreditam. Então, assim, de gostoso, né? Porque realmente eu sempre busquei premiações de excelência para minhas empresas, sempre participando, né, de tudo, mas nunca eu. E depois, quando eu me deparei, falei, foi eu, né? É muito gostoso. Reconhecimento da trajetória de vocês, né? A trajetória. Aí você vai lá atrás, como eu fui, eu falei, nossa, eu comecei o meu primeiro negócio aos 16 anos, que legal. Sabe, toda essa trajetória, eu comecei eu mesmo passar a minha trajetória nesse período. Em algum momento, o reconhecimento, o retorno viria, né? A Fátima também começou cedinho, Fátima, sim? Ela falou, minha trajetória comecei com 16. Eu acho que aqui a gente está diante de duas potências, né? Olha, não tão cedo assim. Não tão cedo. A minha história é um pouquinho diferente. Antes de falar disso, só queria falar com a Leisa, porque ela tocou num ponto que é um aprendizado que eu tive também depois que eu ganhei o prêmio. É nós olharmos para as nossas histórias.
a gente olhar para trás e ver a nossa trajetória. Então, todas nós fomos, nossa, agraciadas com, acho que com, eu digo, o maior prêmio, né, da nossa cidade, né, esse. Mas todas nós temos oportunidade de olhar para a nossa história, sabe, resgatar quem você era, né, o que você se tornou, né, não tem aquela brincadeira que fala o que a Fátima de hoje falaria para a Fátima de tantos anos atrás, né, então eu acho que isso é uma deixa, assim, que a gente poderia deixar, né, a Leisa já está nesse momento, eu também tive muito isso dentro do prêmio, né, eu acho isso muito bacana. Caminho. O que é, já que a Fátima falou, né, deu a deixa aqui, eu vou fazer essa pergunta para ela, Sim, então. sim. O que é que a Fátima, o que é que a Leisa de hoje, né, reconhecida, premiada, premiadas, o que é que vocês diriam para a Fátima e a Leisa de 20 anos atrás? Parabéns. Deu certo, né? Ufa! Deu certo. Acho que eu falaria assim, que a sua determinação, o seu foco, a sua resiliência, né? E no meu caso, que é a minha característica mesmo, que é o amor em tudo que eu faço, né? Coloco bem o meu coração. Então eu tava no caminho certo, né? Então continue nesse caminho que eu acho que não sem percalços, tá? Porque às vezes as pessoas, né, olham a gente, principalmente quem é positivo, quem sempre tem um alto astral, procura, né, tá com o astral em dias, sempre sorrindo, enfim, e acha que o seu dia ou a sua trajetória foi muito tranquila, né, muito um gráfico bem equilibrado. E não é assim, né, com todos nós temos altos e baixos. Então acho que o legal é falar assim, eu procuro dar o foco no que é positivo, né, então... É isso, a dica que eu deixo e os parabéns. Olha, continue. Seja positivo. Eu acho que seria, ainda bem que você não desistiu. Porque a gente passa, né, por muitas coisas que a gente chega a pensar, tá difícil, não vai dar certo. E eu falo isso, ainda bem que eu não desisti. E eu cheguei lá e dá certo. É só não desistir e acreditar em você. Como é que é aquela frase, né? Não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo. Justamente. Pensou em desistir algumas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Essa ideia, assim, de... cansei, não é para vou mim, desistir. Né? Então, acho que fechei muitas empresas também, tive negócios que não deram certos. Então, assim, tem coisa que você não pode falar, poxa, é isso, vou desistir e acabou. Então, assim, é persistir, né, Fátima? Acho que é justamente isso, é persistir e ir além, entendeu? E acho que, assim, também te ouvir, porque eu ouvia muita coisa, sabe, assim, até em volta, não vai dar certo, por que você faz isso? Então, eu acho que tem uma historinha que eu sempre falo, que aquela lá é a história do sapo surdo e mudo, né? Que as pessoas ficavam mandando ele para trás, que estava cheio de jacarés. Não, ele ia porque achava que as pessoas estavam mandando ele vir. Então, eu sempre penso isso. Eu prefiro ser o sapo surdo e mudo, que eu vou pular na água e vou tentar nadar e vou atravessar. E eu acho que a vida é isso. Então, é não desistir. Eu falaria, ainda bem que você não desistiu. Muito bom, muito bom. Gente, você que está nos acompanhando, para você não perder nenhum detalhe, nem dessa conversa e nem das outras tantas que nós já trouxemos aqui e que ainda vamos trazer, eu sugiro que você se inscreva agora nesse canal, ative o sininho e compartilhe com outras pessoas essas histórias incríveis. Comente também, se inscreva no nosso canal, esteja com a gente. Vamos voltar para essa conversa aqui, porque nós queremos saber, assim, de planos, de histórias. A Fátima, que está muito em atividade depois que recebeu o prêmio, a Leisa vai ter que se preparar, porque a próxima é você. Você tem trazido muito a sua história em palestras, onde você está, né, Fátima? Sim. E o curioso é que lá atrás, a Fátima não vislumbrava ser essa mulher de negócios. Estou errada? Não, você está certa. Até, né, a Leia perguntou se eu comecei cedo. Então, eu não comecei tão cedo. Eu sou formada em processamento de dados, trabalhei na Cocamar, nessa parte mesmo de informática, e casei, tive meus filhos, e nesse momento eu não estava trabalhando, eu estava me dedicando, não trabalhando, né, é relativo, né? É relativo, não estava fora de casa, né? Exatamente, né? Estava me dedicando mesmo às crianças, né, à família, eu tenho 3 filhos,
E foi uma época também muito importante. Foi uma época muito importante também ter me dedicado. Foi uma época que eu realmente curti muito meus filhos. Aproveitamos muito essa fase deles criança, deles jovens, né? E aí quando eu tinha, a Thaís já tinha então 14 anos, né? O Silvinho 12 e o Diogo 9. Foi quando o Silvio me chamou, né? Numa diversidade muito... O marido, né? Sim, numa diversidade muito grande da empresa. Então, ele me pediu para que eu acompanhasse na empresa, né? Então, naquele momento, ele me apresentou 3 soluções. Ou a gente venderia a empresa, mas nas palavras dele, a empresa estava falida. Então, não tínhamos como resolver isso, ninguém queria comprar. Ou a gente simplesmente encerraria as atividades e também tentaríamos a vida em outro estado, começando do zero. E aí, nesse momento, a cabeça da mãe já dá um loop, né? Porque você tem 3 crianças, como é que você vai começar do zero em outro lugar? Eles já gente estabelecido aqui. E o terceiro seria, então, encarar um desafio que eu não conhecia, que eu não sabia da totalidade, que eu não tinha experiência, né? Mas acho que faz um pouco o tipo do meu perfil de aventureira. Eu já respondi para ele, já simplesmente, sim, nós vamos assumir a direção da empresa e nós vamos resolver esse problema. Juntos. Ou seja, não vamos aceitar a falência. Não vamos aceitar, tá? Então, aí nesse ponto entra o que a Leisa também falou, né? Não desistir. E desistir não era uma alternativa. Então, quando você tem 3 crianças com você, dá certo e dá certo. E vai dar certo. E vai dar certo, né? Então, acho que esse foco, essa determinação... E é incrível porque o caminho foi construindo você, foi construindo a sua história, foi construindo uma mulher empreendedora, empresária. É isso. E eu falava, na época mesmo que eu estava passando por dificuldades, porque, gente, o que nós temos que entender que aconteceu com a gente, que acontece com a maioria das pessoas, quando vem um problema grande, ele nunca vem sozinho, tá? É verdade. Não, ele vem acompanhado, vem no todo dia pinga situações adversas, vamos colocar assim, né? Então não era uma coisa, uma linha tênue, não era uma coisa plana mesmo, era que todo dia tinha alguma coisa pingando que você tinha que aprender. Então, quando eu fiz 1 ano que eu estava na administração da empresa, então veja, eu tinha uma noção de administração pela faculdade que eu tinha feito, uma noção do financeiro por a experiência particular, vamos colocar assim, e nada de locação, né? Então, quando eu encerrei o meu primeiro ano na administração, eu falava mesmo para a minha equipe, para todo mundo, falava, esse ano, para mim, fez com que eu crescesse 10 anos. Então, eu realmente agradeci cada adversidade, cada dificuldade que eu tive. Porque se não fossem elas, se não fossem esses degraus colocados na minha frente, eu não teria avançado todos esses passos. Então, quase que desafio lançado, desafio aceito. Exatamente. Né? Então, é bem o que vocês estão falando. Então, isso fez com que eu me tornasse. Né? Foi essa construção que fez a Fátima de hoje. Fátima, isso aí eu acho que inspirou seus filhos, né? Porque me parece que eles estão seguindo o mesmo caminho e muito bem, obrigado. Como que tá? Exatamente. Então, eu tenho 3, né? Os 2 mais velhos seguiram os nossos passos e eles entraram na imobiliária de uma forma assim muito, muito tranquila mesmo, né? Então, nas férias, ajudando no que era possível, colocar placa, organizar pasta, digitar uma coisa, digitar outra. Me ajudaram muito na época, porque o sistema de computação, né? Pensa, gente, há 20 anos atrás, né? Então, era muito demorado, eu tinha que gerar relatórios, eles ficavam comigo até a noite na empresa, tinha que fazer determinados processos do computador mesmo, né? Então, eles sempre estiveram conosco, mas de uma forma que não foi imposta a eles dar sequência, né? Mas eles, sim, pegaram o amor, né? E quando aconteceu todo esse momento, né, da minha entrada na empresa, dessa nossa dificuldade, então a dificuldade não foi só na empresa, né? A parte financeira também veio
para dentro de casa. A empresa era que mantinha a casa. Era que mantinha, né? Então, as nossas rotinas, a forma como a gente vivia até então, mudou de um dia para o outro, né? Então, nós também, enquanto família, tivemos que nos adaptar a essa nova rotina, né? Mas de que forma que nós fizemos isso? Conversando, explicando, passando para eles o momento que nós estávamos vivendo, tudo com muita sinceridade, tudo com muita clareza, né? É lógico que para eles, né? Hoje eu olho para trás e falo assim, o que é para uma criança de 9 anos entender isso, né? Mas no dia a dia eles entenderiam, né? Que a situação tinha mudado, mas que junto nós enfrentaríamos. Porque eu sempre fiz questão de colocar assim, sabe, Leia, Ju, que nós não tínhamos um problema. A gente tem uma situação financeira adversa. Porque nós temos nós 5. Então, nós não temos problema. E a situação adversa, trabalhando, a gente vai resolver. Foi e olha assim. só. Inspirador, né? Inspirador. Que sorte a sorte nossa. dos filhos dela. Porque também, se né? não fosse não é? Meu Deus, uma mãe inspiradora. Eu falo que Assim, sorte a nossa, vamos- porque se não fosse tudo isso, nós não estaríamos hoje aqui diante de 2 mulheres empresárias do ano, não é? Com certeza. Do atual e do próximo. Então, muito obrigada para aquela Fátima que decidiu encarar o desafio por ela hoje ter uma história para contar e para nos inspirar. Que bom. Leisa, e você começar? Você já esteve conosco em outros episódios, já contou um pouco da sua história. A gente sabe que você também chegou um momento em que disse: vou mudar esse negócio, vou criar a minha escola. Mas aquela história, né? Sempre começa pequenininho, nunca faz ideia do tamanho que pode ficar. Com certeza, eu não imaginava. Eu falo que eu comecei cedo porque minha mãe era costureira. E minha mãe ficou viúva muito cedo, e então a gente ficava ali. Ela trabalhava cedo e tarde e ainda levava final de semana algumas roupas. E eu ficava olhando minha mãe trabalhar. E aquelas máquinas, né? Era legal aquilo. Eu falei, nossa, que divertido. Para uma criança, que divertido, né? uma Nossa, criança né? pensa. Ela, não pode isso. E como você disse, né, Fátima? Minha mãe fez a mesma coisa. Minha mãe me trouxe. Me ajuda aqui. Olha, pega esse tecido, faz tal coisa. Coloca aqui esse elástico. E sobrava-se peças. Aí eu cheguei e falei, mãe, a senhora me ensina a fazer lingerie? Aí ela falou, perfeito. E ali eu falo que começou o meu primeiro negócio, porque aquilo ali eu comecei a levar na escola, oferecia para os vizinhos, e eu consegui o dinheirinho para ir para o shopping. Porque era 15, 16 anos, o que a gente quer fazer? Para shopping. Quer ir para o shopping com a turma. Então aquilo ali, eu falei, gente, é um negócio. E realmente, aquilo me trouxe essa coisa de querer ser empreendedora. Né? E dali realmente veio esse bichinho, me picou, e dali eu fui. Começou ali. E o inglês começou na minha vida porque eu estava trabalhando numa escola, eu fiz magistério, então estava trabalhando, estava dando aula numa creche, e essa creche fechou. Eu tinha 1 mês de trabalho. E nisso, falei, poxa, vou mandar currículo, vou fazer isso. E eu vi uma fila muito grande. Falei, deve ser muito bom esse negócio. Você lembra? Antigamente, né? Era currículos e filas, né? E eu entrei naquela fila. E era uma escola de inglês. Para procurar, para trabalhar no departamento comercial daquela escola. Eu nem sabia o que era o departamento comercial. Né? O que é isso? E foi muito legal. Acho que foi um dos grandes aprendizados. Porque eu falo assim que a venda, o vendedor, ele é assim, o supra-sumo de qualquer negócio. Não que os outros, né, como uma administração, financeiro, um RH, tudo. Mas assim, a partir do momento que você começa a lidar com vendas, é atendimento, é a pessoa, é você entender as pessoas. Então você começa a ser, acho que tudo, você começa a pensar até no financeiro, em geral. Então assim, foi um grande aprendizado e foi aí que começou a minha história com idiomas. Fila. Eu costumo brincar, né? Quando falam, mas o que é exatamente o empreender? Eu lembro quando eu era bem mais jovem, já jornalista, trabalhando, de vez em quando tinha que falar sobre o empreendedorismo. Imagine, né? Fim da década de 90, ali começou a se falar mais sobre isso. Até ali era trabalhar em banco que era o negócio, né? E eu pensava, mas empreender, o que é esse negócio, né? Empreender, eu não conseguia entender. E aí tem inúmeras explicações, formas de explicar, e eu traduzo da seguinte maneira: empreender é o ato de você conseguir fazer o seu próprio dinheiro, não é?
sem Verdade. depender, sem estar Verdade. dentro de uma outra empresa. É, É você se vira, inventa alguma coisa, faz alguma com coisa você. e cria, constrói, produz o seu próprio dinheiro. Quando eu entendi assim, até para mim ficou mais fácil de entender. Mas é isso, é você encarar os desafios. E quando a gente ouve histórias como a de vocês, parece que é muito bonito, parece que até que é fácil, quase fácil olhando. Mas teve frio na barriga? Demais, demais. A primeira vez que eu recebi uma proposta para empreender, que nem você falou, vai chegar um momento e falar, como assim? Como você iniciou? Comecei trabalhando numa escola diferente, né? Era um cargo, era uma função. Mas, e aí? É diferente. Né? E aí vem aquela coisa eu vou me desafiar. E eu vendi a única coisa que eu tinha, que era um carrinho, que eu tinha conseguido comprar nesse período, né? Dos 16 aos 19, 18, foi o meu carrinho. Falei, poxa, eu vou ter que me desfazer do meu carro, a única coisa que eu tinha. Sabe, o amor da vida, né? O primeiro carro. E aquilo eu falei, vou me desfazer. E foi quando eu comprei 2%. Olha que coisa. O que é? Olha Eu só. acho que o instinto empreendedor, sabia? É a coragem. Porque você tem que ter isso também. Poxa, eu tinha um bem, eu poderia estar com ele, como que eu vou me desfazer? E muita gente poderia pensar, mas por 2%? Mas aquele 2% mudou a minha vida. Né? E foi, eu acho que... 2% de uma escola. De uma escola. Foi minha porcentagem, eu entrei no empreendedorismo, sócia, vamos dizer assim, com 2%. Muito feliz. Tipo, eu era sócia. Né? Teve dos 2% aos 100%, porque hoje você é dona, criou a sua metodologia, tem a sua escola. Teve dificuldade financeira também? Essa empresa quebrou. Olha, essa dos 2%? Dos 2%. Então você teve que partir do zero. Não Eu foi saí nem de dos Maringá e fui para o Rio de Janeiro, uma empresa fora, inclusive. Porque quando você tem o alicerce familiar, você está em casa, você tem a segurança. Eu tive que sair de uma cidade, Maringá tinha o quê? Isso uns 30 anos atrás. Maringá tinha 200 e poucos mil habitantes, pode-se dizer. Fui para o Rio de Janeiro, com 10 milhões de habitantes. Então, assim, e aquilo tudo era, para mim, com a idade, né? A gente com 18 anos é tudo lindo. Ah, que maravilha, praia, né? E eu acho que é isso que me trouxe também um fator muito bom. Eu não tinha medo, né? Então, aquilo não existia si para mim. Eu vou e vai dar certo. E não deu. Não deu. Não deu. Mas daí entrou de novo. O que a gente falou é o não desistir. Né? Voltei e comecei do zero. Né? Vamos lá. Só que eu já tinha para mim o idioma, já gostava daquilo. Eu continuei na mesma. Falei, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E foi assim que eu comecei o meu empreendedorismo. Poxa, eu vou ter a minha empresa. Você criou a sua escola. Depois de muito tempo, né? Trabalhei em várias escolas e depois eu criei a minha marca em 2007. Mas comecei a trabalhar em 94, 96 com idiomas. Então, realmente, eu demorei muito. Quando você voltou do Rio, o que foi que você fez efetivamente? Voltei para aquela escola que eu tinha... Levado o currículo na fila. Levando o meu currículo na fila. Voltei de novo, tipo... Posso? Tem uma vaga para mim? E voltei de novo no departamento comercial e no decorrer me ofereceram a administração também, fui para o setor administrativo e eu fazia os dois. Então eu fiz período no comercial e o financeiro e aquilo fiquei um bom tempo de novo. E aí eu falei, até agora eu vou criar forças de novo e não vou desistir de ter a minha escola. Então eu voltei de novo ao zero. Fui ser funcionária de novo e vamos batalhar para conseguir e ter oportunidades. E ali já existia o sonho, o projeto de ter uma escola própria. Você acredita que não? Não tinha, Leisa? Não tinha. O que fez eu querer ter a minha escola foi quando eu fui trabalhar no departamento de expansão, que é você vender a marca. E eu via que tinha muita coisa assim, a pessoa coloca um sonho quando ela vai adquirir uma franquia. É dinheiro de uma vida e um sonho também. E eu via que as marcas eram o seguinte, tem tal local, tal isso, tal valor, se tem, se não tem. Mas até a pessoa assinar um contrato era tudo muito lindo. Ah, pode sim, vai sim, não sei o quê. Quando o bicho pegava,
cortava-se tudo. E aquilo eu falei, caramba, mas espera aí. Né? E aconteceu comigo. Eu fui franqueada de uma marca que eu era da expansão e eu vendi para mim, vamos dizer assim. E quando... É o que você falou, né, Fátima? Você passou por um momento e a família ajudou, tenho certeza que muitos em volta. Aí você não tem o franqueador te ajudando. Aí você fala... E aquilo foi me deixando mal. Eu falei, caramba, não quero isso. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E eu sempre anotava. Eu tenho até hoje todas as minhas agendas. É muito doido isso. Eu falo que é o único toque que eu tenho, são minhas agendas. Eu Tem tenho que agendas montar de vários anos, assim. E várias anotações que até hoje eu volto lá. E eu tinha muitas anotações, realmente, de que eu poderia fazer e tinha um não. Né? Porque é uma franquia, realmente. Você imagina uma franquia dentro de outra franquia? Não existe. E o franqueador sempre, isso não dá, isso não pode, isso não pode ocorrer. E essas anotações, chegou um dia, eu falei, gente... Eu vou ter a minha empresa. Pode ser utopia, mas eu vou ter a minha empresa e vai trabalhar de uma maneira diferente. E realmente, eu sempre falo que eu não tenho uma escola de inglês. A minha primeira missão é transformar vidas, porque realmente o inglês transformou minha vida. Você até brincava antes que você usa essa frase, eu né? uso. O inglês transformou minha vida. Gente, como uma mulher faz diferença dentro de uma empresa. É uma alma feminina, é um outro olhar, né? É um jeito diferente. É um né? jeito diferente. É. A Leisa contando da escola, das franquias e como funciona, né? O dia a dia, enfim. E o olhar dela, o sentimento dela. A Fátima contando do sentimento, né? A gente coloca sentimento no negócio. Por isso que vocês estão aí, né? Cheia de méritos e a gente se espelhando. E tão gostoso ouvir essas histórias, porque, mais uma vez eu falo, a mulher tem essa alma mais generosa. E vocês já compartilharam, assim, momentos da história da vida de vocês que certamente vão ficar na mente de quem ouvir essas histórias. Mas vocês teriam um segredo, né? Um aprendizado para compartilhar com as pessoas e que vocês acreditam isso realmente fez diferença, isso mudou o curso da minha história? Eu gostaria de compartilhar, a Leisa até comentou aqui, né, que na minha trajetória eu tive muita gente que me acompanhou. Então, o que eu quero compartilhar e quero deixar, que eu acho que faz muita diferença, são bons parceiros e boas parcerias. Realmente, assim, quem que tá do teu lado que você pode confiar? Quem tá do teu lado que quer o teu sucesso? Quem que realmente vai caminhar do seu lado e que acredita no teu progresso, né? Porque são parceiros que vão confiar em você. Porque você, veja, eu entrei numa empresa que eu não conhecia nada. Então, eu tive uma resistência muito grande quando eu entrei, né? Porque o que eu tinha para oferecer? Apenas o que eu falava. Olha, vai ser assim, né? Até um cliente uma vez me perguntou isso, mas qual a garantia que eu tenho do que você está falando? A garantia é o que eu estou falando. A garantia sou eu. A garantia sou eu. Mas confie que o senhor vai ficar feliz. Né? E foi isso que aconteceu, né? Foi realmente isso que aconteceu. Então, eu trouxe aqui um exemplo assim, de um cliente, mas eu quero dizer numa gama bem ampla disso, sabe? Realmente, quem está com você na sua família, né? Parceiros comerciais, parceiros de vida. Eu acho isso muito importante, porque a gente vai sendo moldado no nosso dia a dia, né? Ninguém cresce sozinho e todos que estão na sua caminhada, na sua trajetória, te ajudam a você se desenvolver, né? E hoje eu até falo assim, até aqueles mais críticos, né? As pessoas mais críticas que te apontam uma coisa que naquela hora a gente realmente torce o nariz, não gosta muito, dorme, acorda e repensa e fala, é verdade. Acho que tem que mudar alguma coisa. Acho que é verdade. E olha, ouvindo a Fátima, até busquei aqui uma frase, uma reflexão, na verdade, que é atribuída a Ernest Hemingway, que é aquela que fala assim: quem estará nas trincheiras ao teu lado? E o outro responde, mas isso importa? Sim, mais do que a própria guerra. Então, quanto é importante a gente saber quem está ao nosso lado.
Olha só, que bacana, profundo, e é isso, né? Mais do que a guerra ainda, né? Porque não, tudo bem se você caiu numa trincheira. De repente a gente enfrenta batalhas inimagináveis. Mas saber Mas se você que tem quem mãos está que do te seu levantam, lado, isso é muito importante. ainda que você esteja ferido, Aham. destruído, saber quem está ao seu lado. Se vai puxar a sua mão ou pisar no seu pescoço faz toda a diferença. Faz. Não é? Leisa, Olha, eu também, eu vou usar as palavras da Fátima, porque eu cheguei onde eu cheguei porque realmente tive pessoas ao meu lado e família, uma base. A minha família sempre foi me colocando para frente. Faz. Se não der certo, nós estamos aqui. Então, isso sempre me deu, né? Não que, não estou falando de dinheiro, de nada, sim de impulsionamento mesmo, de acreditar. Então, a base familiar, eu acho que realmente me ajudou demais, e pessoas que realmente estiveram comigo, ao meu lado, e estão ainda. Né? Eu tenho pessoas com mais de 20 anos que estão do meu lado, que trabalham comigo, né? E crescemos juntos. Eu acho que é justamente isso, é crescer, é acreditar nas pessoas e crescer junto, equipe. Eu sempre falo que trabalho sem equipe, gente, não chega a lugar nenhum. A vida- Juntos, né? a vida, ela é uma história, né? Cada um tem a sua história. Agora, qual é a história que você vai ter para contar? Se tudo é tão certinho, se você não enfrenta os perrengues, os altos e baixos, que história você vai ter para contar? Não que a gente tenha que viver só no perrengue, né, gente? Também não é assim. Mas que você olhe para isso, como você que falou, né, Fátima? Nossa, uma dificuldade, é isso que vai me fazer aprender. É isso que vai me fazer chegar num outro lugar, num outro patamar. Não é, Leia? A gente escuta muito isso, até no trabalho mesmo, com jovens, né, que estão começando agora e falam, mas eu gostaria de ser como fulano, né, ou se espelham em alguém. E hoje, até mais cedo, até falando com a Ju mesmo aqui, a gente falando que os nossos jovens ainda não, parece que não estão ainda com essa garra, são poucos que estão se destacando, né, e a importância da gente ter pessoas com garra dentro de casa, uma mãe para se espelhar, né? Uma família, pessoas para estar junto, Sim. levando. E a gente sente essa dificuldade, porque eles estão vendo ali, mas com uma certa dificuldade de falar, vamos pôr a mão na massa mesmo? E eu acho que isso, de vamos pôr a mão na massa, dá tanto orgulho de ver as duas com os prêmios, porque a gente sabe que foi, vamos pôr a mão na massa? Vamos pôr a mão na massa. Independente do que tiver pela frente, Sim. a gente vai. E nós sabemos que Maringá, região, né, o nosso estado, o nosso país, tem mulheres incríveis contando suas histórias, recebendo seus prêmios, mas como é bom nós termos na nossa cidade o reconhecimento e, além do reconhecimento, a inspiração. Eu brinquei no início desse episódio, eu falei, esse é um lugar para você se inspirar e para você se espelhar. Porque é isso, nem sempre a gente tem um modelo dentro de casa, nem sempre você tem ao seu redor as pessoas que podem fazer com que você chegue num outro patamar, mas que a gente saiba procurar onde essas pessoas estão. E aqui no Pode Assim Mulher, nós trazemos pessoas, mulheres, homens, empreendedores que podem servir de referência para quem nos acompanha. Porque essa é a ideia desse nosso espaço, desse bate-papo, dessa conversa. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, por contarem suas histórias e parabéns pela história que vocês construíram, pelo que vocês estão conquistando e, mais uma vez, obrigada por nos permitirem estar tão perto de vocês e dessas histórias. Obrigada por dar essa oportunidade pra gente, né, Fátima? De poder contar a nossa história um pouquinho e compartilhar com vocês, que eu acho que realmente é gostoso inspirar, né? Pessoas, e isso eu acho que se eu puder dar um insight, né, de fazer, né, alguém falar, caramba, eu também posso, eu acho que eu já fiz a minha parte um pouquinho, né? Então é isso que a gente tem que fazer, compartilhar as nossas histórias, né? E fácil não é, mas também não é difícil, né? Não. É gostoso, é bom levar.
Leisa, Com certeza, muito inspiradora. muito inspirador. E só pra gente não... Eu tenho certeza que quem estiver assistindo esse episódio, nós conhecemos um pouco mais a sua história, talvez eles estejam perguntando, mas quantas franquias a Leisa tem? Qual é a empresa? Quantas franquias? Então eu pergunto aqui pra você. A Minds, que é a sua escola, hoje está com quantas franquias no Brasil? 85. 85? Então são 77 abertas. E né? mais e 8. mais 8 que tá para fazer aberturas. Muito bem. Porque muito na pandemia eu parei, né? Parei de franquear na pandemia para olhar para dentro dos meus franqueados e a gente fazer uma mudança, né? Que eu falo que a pandemia me fez crescer 10 anos. Foi assim, absurdo que nós... a gente teve que refazer muitas coisas. Então ela fez eu crescer e aprender também. Valorizando mais ainda quem estava comigo, que são os meus franqueados. Então... Muito bem, parabéns. E assim como a Silvivata. Quem vê a imobiliária Silvivata em Maringá, parece que sempre foi tudo certinho, estava tudo prontinho. E aí a gente ouve você contar, foi uma caminhada, né? Foi uma caminhada. E olha, vamos para quase meio século de história. Gente, parabéns. Isso, né? Da empresa, muito bacana, né? E eu realmente sou muito feliz, muito realizada de ter aceitado o desafio, de ter topado o desafio, encarado todas, né, as diversidades que nós tivemos no caminho, né? E eu tenho que colocar aqui que os meus 2 filhos mais velhos estão conosco e o meu filho mais novo é médico, né? Ele não mora em Maringá, né? Afinal de contas, alguém tem que cuidar da gente, né? Depois de tanta trincheira, é melhor ter um médico por perto. Verdade. E eu quero colocar para a Leisa que você sabe que eu estava um pouco ansiosa para saber para quem eu ia entregar a faixa o ano que vem. Ai, que máximo! E eu fiquei muito feliz de ser com a Leisa, né? Porque desde que a Leisa entrou no conselho, a gente tem um relacionamento bem estreito, né? Posso dizer assim, acho que você é minha amiga, né? Sim. Hoje nós somos amigas, né? Então a gente tem esse relacionamento estreito. Eu estou muito feliz, né? De realmente passar esse bastão para você, né? Para você brilhar em 2025. Olha o peso que eu tenho, tá vendo? E eu quero falar para você assim, olha, aproveite como eu estou aproveitando o meu prêmio. Realmente estou aproveitando, curtindo cada momento, cada convite, cada insight, sabe? E a alegria que eu estou tendo em ver as pessoas também, né? Se chegando a mim, pessoas assim que eu não conhecia, que eu estou tendo a oportunidade de travar mais uma amizade, mais um conhecimento, de trocar uma ideia, o aprendizado que eu estou tendo também nessa caminhada, né? Então, desejo para você um 2025 como empresária do ano maravilhoso. Ai, obrigada. É um peso mesmo, volto a dizer, de mulheres maravilhosas, né, que já receberam. E realmente, receber da Fátima, que eu voltei da Fátima, olha que bom, voltei o ano passado. Trocamos votos, né, aqui. porque realmente, de conversas, eu vi a história dessa mulher. Né? E cada vez, né, eu acho que uma coisa que eu orgulho muito de você, que eu já falei para você que eu quero para mim, é esse legado que você e o Silvio estão deixando para os filhos. Eu acho isso maravilhoso e eu acho que é mais uma conquista, né? E eu me espelho muito, eu sempre falo, Fátima, eu quero isso para mim. Ontem mesmo eu comentei isso com ela, eu quero. Já começou então, né? Já começou a seguir os passos. Muitíssimo obrigada, Leia. Privilégio pra gente. Privilégio, inspiração, vontade de continuar cada vez mais, né? E entender que tem mesmo na minha casa, na dela, na tua, todo mundo passa pelos percalços. E que inspiração, meninas. É assim, dá vontade de ficar conversando a tarde toda, saber mais coisas e tudo mais. Certamente. Muito obrigada, voltem sempre. E você que nos acompanha, por favor, não esqueça, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal para você não perder nenhuma história, nenhum detalhe daquilo que nós trazemos de presente aqui para você. Até o próximo episódio. Até.